Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian Fakur e hoje a gente vai falar como viver como família. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Mateus 12, de 46 a 50 diz: Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando a gente pensa em cristianismo, a gente pensa em viver da maneira mais próxima que Jesus foi aqui na Terra. O próprio Jesus disse, uma ordem dos mandamentos é, Mateus 22, 37, ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a alma e com toda a mente. Mas existe uma parte de ser cristão que eu percebo que tem sido muito negligenciada, principalmente atualmente, que é a parte de viver como uma igreja, né? Então vamos primeiro entender o que é uma igreja. Lá em Atos 17, 24, diz: Deus fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Ou seja, não é um prédio. Uma igreja não é um prédio. Já Hebreus 10, 25 diz: Não deixemos de reunir-nos como igreja. E daí essa palavra igreja, traduzindo do grego, é eclésia. Eclésia é a união de pessoas, né? O ajuntamento de cidadãos convocados de suas casas para algum lugar público, uma assembleia. E daí ainda ele continua, né? Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Deus quer que a gente viva como um corpo. Olha o que diz Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. A igreja primitiva foi a que mais cumpriu com esse plano de Deus, porque eles viviam realmente como uma família. Dá uma olhada no que diz Atos 2, de 42 a 46. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. A alegria deles era tanta de viver assim, como igreja, como uma família, que mesmo sendo super perseguidos, e era perseguição para matar mesmo, ainda assim eles gostavam de viver, eles gostavam de ver como um corpo, como uma família, todos juntos. Por isso é muito importante a gente congregar. Congregar é você viver como uma família na sua igreja. Não basta só você chegar lá e assistir o culto e sair correndo embora. Ou, se você precisa fazer isso, que você tenha contato, que você tenha amizade com as pessoas da sua igreja. É muito importante que você faça isso. É por isso que quando Jesus ensinou a orar, né, o que a gente chama de Pai Nosso, ele fala nosso, é o Pai Nosso, porque nós somos um corpo, nós devemos viver comunitariamente, né, não isoladamente. Ele mesmo, quando teve o primeiro encontro com Paulo, olha o que ele diz em Atos 9, 4 e 5, ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou a voz, e ele respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Ou seja, perseguiu a igreja, perseguiu a Jesus. Jesus, ele gosta que a gente viva dessa maneira, nós somos um corpo só. Hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.